dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui mais essa manhã juntos para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós queremos meditar com vocês hoje com a leitura de Números, capítulo 26, quando Moisés, chegando próximo à Terra Prometida, faz um segundo recenseamento do povo de Israel, conforme a ordem do Senhor. E nós vamos ver para cada tribo de Israel o número de homens que eles tinham acima de 20 anos prontos para o exército, o total de homens israelitas e também o fato de que apenas Josué e Caleb entraram na Terra Prometida. Esse recenseamento foi feito diferente do primeiro, porque no primeiro se contou a primeira geração e nesse segundo recenseamento só participaram dele a segunda geração, o povo que de fato entraria na terra de Canaã. Então fica conosco, nós queremos meditar na palavra de Deus e orarmos pelas nossas famílias juntos. Sim. Pai, muito obrigado por esse novo dia que nós apresentamos a Ti. Pedimos, Pai, abra o nosso entendimento, fala conosco nessa manhã, que nós possamos receber da Tua palavra, das Tuas direções, dos direcionamentos que o Senhor tem para nós, para hoje e para os próximos dias. Em nome de Jesus. Amém. Então diz assim, que depois da praga sobre o que nós lemos ontem, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão. Lembre-se que nesse momento Miriam e também Arão já haviam morrido. Isso aqui já são vários anos depois que o povo de Israel saiu do Egito e já está chegando na Terra Prometida. Então o Senhor diz a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima, que possam servir no exército de Israel. Então, os números que vamos estar mencionando são não de todas as pessoas, mas de todos os homens, e apenas de 20 anos para cima, porque essa era a idade quando eles iniciavam o seu serviço militar. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram, façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E estes foram os israelitas que saíram do Egito. Nós vamos mencionar aqui não clã por clã, mas os totais para cada tribo e o total geral. Verso 7. Verso 7 diz, esses foram os clãs de Ruben, foram contados 43.730 homens. Para o clã de Simeão tinha 22.200 homens. Para o clã de Gade foram contados 40.500 homens. Para os clãs de Judá foram contados 76.500 homens. Para os clãs de Issacar foram contados 64.300 homens. Para os de Zebulão foram contados 60.500 homens. Para os clãs de Manassés foram contados 52.700 homens. Para os clãs de Efraim foram contados 32.500 homens. E estes foram os descendentes de José, de Manassés, e Efraim. E os clãs de Benjamim foram contados 45.600 homens. E para os clãs de Dan foram contados 64.400 homens. Olha a quantidade de pessoas que estavam ali fazendo essa caminhada, pelo deserto para chegar na Terra Prometida. Muitas vezes, nós já até comentamos isso daqui no passado, nós visualizamos aquelas imagens de livro de criança, um pouco de povo, mas é uma multidão, só os homens que tem para a guerra, nós vamos ver que são milhares e milhares de homens acima de 20 anos, fora as crianças, as mulheres, tantas pessoas que estavam juntos movendo, desmontando barraca, desmontando acampamento, montando acampamento, se movimentando. É um movimento muito grande, se nós formos parar para pensar. E continuando no verso 47, diz dos clãs de Azer, foram contados 53.400 homens. Nos clãs de Naphtali foram contados 45.400 homens. E o número total de homens foi 601.000
1.730 homens que estavam aptos para guerrear, que eram acima de 20 anos e poderiam ser alistados para a guerra. Então foram 601.730 homens. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. A um clã maior, dê uma herança maior, e a um clã menor, dê uma herança menor. Cada um receberá a sua herança, de acordo com o número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará a sua parte, de acordo com o nome da tribo dos seus antepassados. E cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os menores. Estes foram os levitas, contados segundo os seus clãs. De Gerson, o clã gersonita. De Coate, o clã coatita. De Merari, o clã merarita. E estes... Aqui o total. Vamos pro verso 22. 62. O total dos levitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, foram contados 23.000. Não foram contados junto com os outros israelitas, porque não receberam herança entre eles. Sim, assim como foi no primeiro recenseamento, os levitas foram contados, mas não juntamente com as demais tribos, porque a tribo de Levi não iria receber uma herança. O próprio Senhor e o ofício do sacerdócio foi a herança perpétua que Deus deu aos levitas. Então, somando de todas as tribos, esses são os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto do Sinai, ou seja, por ocasião do primeiro recenseamento. Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto e nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. O deserto, na Bíblia, representa um lugar de passagem, um lugar de transição e de aprendizado. Mas esses israelitas não apenas, essa primeira geração de israelitas, melhor dizendo, não apenas aprenderam, transicionaram, eles morreram no deserto. E pelo que nós temos visto nessas últimas semanas, lendo o livro de Números, nós concluímos que a murmuração, a crítica aos líderes que o Senhor tinha estabelecido sobre eles e até mesmo a rebeldia dos corações deles diante do Senhor foi o que causou a morte daquela primeira geração no deserto. Mas como o Senhor tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó que daria a eles e aos seus descendentes aquela terra, e como o Senhor já estava planejando a partir da descendência de Judá e do povo de Israel trazer o nosso Salvador Jesus, o Senhor permite então a nova geração tomar posse da terra prometida. Amém. Como nós lemos, a distribuição da terra seria feita de acordo com cada tribo. Para os clãs maiores, uma porção maior de terra, para os clãs menores, uma porção menor de terra. Mas, mesmo da primeira geração, 2 homens entraram na terra prometida, que foram Calebe e Josué. Lembra esses nomes dentre os espias, 12 espias que foram enviados. Nós lemos isso alguns dias atrás. Todos estavam desanimados, olhando as circunstâncias, dizendo que não seria possível tomar posse daquela terra. Apenas Josué e Calebe, sim. Que a terra tinha gigantes, apesar de ser uma terra muito boa, ela tinha gigante. Eles olharam para as suas próprias capacidades e disseram que não seriam capazes. Todos aqueles 10 espias também morreram no deserto, mas Josué e Calebe entraram com suas famílias, com seus netos e tomaram posse da terra que o Senhor tinha prometido para eles. Sim. Graças então vamos a Deus. orar, colocando diante de Deus que nós possamos perseverar, que nós possamos Amém. realmente ir rumo àquilo que Deus tem de promessa para nós, a nossa família, e como o Tiago disse, não murmurando, não olhando as circunstâncias, mas olhando para Deus que é todo poderoso e Ele pode ir além daquilo que nós possamos imaginar, pensar, idealizar. Ele pode muito mais do que aquilo que nós podemos fazer com as nossas próprias mãos. Amém. Então que nós possamos confiar as nossas vidas ao Senhor, colocar diante
diante de Deus a nossa necessidade, as nossas fraquezas, aquilo que nós precisamos hoje de colocar diante dele, né, mamãe? Amém. Vamos orar juntos, que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Nós queremos concordar com seus motivos de oração e orar juntos com vocês. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é um Deus bom, fiel em todas as suas promessas. Não há impossível para o Senhor, nem dificuldade que possa permanecer diante do Senhor. Esses textos que temos lido ultimamente nos lembram de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor está agindo em nosso favor, quem poderá nos impedir? O Senhor faz, na verdade, com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, daqueles que amam o Senhor. E nós, assim, confirmamos o senhorio de Jesus sobre as nossas famílias, entregamos nossas vidas, nosso casamento, nossos filhos sob os teus cuidados. Eu e a Rafa também concordamos com os motivos de oração que essa pessoa que está orando conosco agora apresenta diante do Senhor, os nomes que são mencionados diante do Senhor, e pedimos a tua misericórdia e a tua graça, respondendo, Pai, os nossos pedidos de oração, Amém, de acordo Pai, com a assim necessidade seja, de cada em um, nome de como Jesus. vimos nesse texto, que os clãs maiores iriam receber uma porção maior de terra, e que os clãs menores iriam receber uma porção menor de terra. Nós pedimos que o Senhor venha agora, Pai, de acordo com a necessidade de cada um, e nos dê hoje mesmo o nosso pão de cada dia. Que Responda assim seja, hoje, meu Pai, cada necessidade, opera os Amém, teus Senhor, milagres. em nome de E assim Jesus. como Josué e Caleb, nós cremos com o nosso coração e nós confessamos com a nossa boca que nós viveremos tudo que o Senhor tem para nós. Amém, que Declaramos assim seja. a bênção do Senhor sobre a nossa família. Declaramos que nós avançaremos, nós viveremos para a glória do Senhor. Que O teu assim nome seja, será meu Pai, glorificado em nome de Jesus. através do nosso testemunho, da nossa história. O teu nome será engrandecido. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui e nós sabemos que todo mais o Senhor fará. Por isso entregamos ao Senhor nossas causas, inclusive Sim, Pai, preocupações recebe, Senhor, em daqueles nome que hoje de estão Jesus. ansiosos, atribulados, Amém, precisam tomar Senhor. uma decisão. Nós cremos, Pai, que o Senhor nos ajudará. Pedimos por clareza, Amém, por sabedoria e entregamos tudo que toma o nosso nome, todas as nossas causas sob os teus cuidados. Recebe, E oramos, Pai. Pai, na certeza de que o Senhor sempre nos ouve e nos responde. Nós te louvamos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um dia muito Graças a abençoado e Deus. nos vemos amanhã. Sim, Deus os abençoe muito, nós amamos vocês. Um abração.